Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Monique Bueno, assessora de imprensa aqui do Unisalesiano, e hoje estou aqui no nosso podcast para falar sobre um assunto de grande relevância, né, principalmente para o público masculino, que é a campanha Novembro Azul, né, que ela acontece em novembro, que é o mês de conscientização e prevenção, né, do câncer de próstata. Para isso, a gente convidou o Dr. José Vinícius. Eu sempre esqueço o sobrenome. Eu falei assim, nossa, agora vai ser o nome também, né, doutor? Trouxe o Dr. José Vinícius aqui para conversar com a gente um pouquinho, na verdade, para ampliar o nosso conhecimento em relação à próstata, né, as doenças que causam, né, esse órgão, né? E um pouquinho da campanha também do Novembro Azul. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que participam. É um mês importante para a gente dentro da nossa especialidade, né? A especialidade, acho que muitas vezes as pessoas não conhecem. Quem cuida dessa parte é o urologista. Sim. E é um mês que a gente tenta conscientizar da importância dos exames de rotina relacionados à próstata. Porque como a próstata tá tão escondidinha ali, né? Sim, é um órgão que a pessoa não sabe nem a localização. Exato. Conta certo, pra gente, doutor, como que é? A próstata é uma glândula. Ela faz parte do aparelho reprodutor masculino. E ela tem como função produzir parte do nosso sêmen. Então, o líquido prostático ele vai agir ali no aspecto de reprodução. Então, ele vai ter a importância em como o sêmen ele é formado e ali em relação aos espermatozoides que são produzidos no testículo. Então, a função principal dela é relacionada a isso. E ela fica localizada próximo à bexiga. Então, a gente tem a nossa bexiga. Ela é pequena, doutor? Ela geralmente sim. Quando ela não tem nenhuma alteração, nenhuma doença, a gente pode até comentar um pouquinho. Ela tem um tamanho ali de mais ou menos uma noz, né? Então ela não costuma ser grande, exceto em situações patológicas. Ela fica localizada abaixo da bexiga, em volta da uretra. A uretra é a estrutura que leva a urina da bexiga para o meio externo. E a próstata, ela, como qualquer órgão do nosso corpo, ela pode ter alguns problemas, ela pode desenvolver algumas doenças. O objetivo principal da campanha do Novembro Azul é a gente tentar conscientizar em relação a câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença muito frequente, muito comum nos homens, e a maioria dos cânceres de próstata em estágios iniciais, que é quando a gente tem as maiores chances ali de cura, são pacientes assintomáticos. Eles não têm nenhum sintoma relacionado. A grande questão é essa. Por isso, da importância do exame. A gente acaba detectando só através de uma avaliação ali pelo urologista. Certo. E aí você comentou a respeito do tamanho. O tamanho, ele é um dos problemas que podem acontecer relacionados à próstata. Com o envelhecimento, o homem pode ter um crescimento da próstata e esse crescimento levar a uma obstrução do fluxo de urina. Só aí o sintoma. Aí começa a ter sintoma. Né? Isso, e aí começa a ter alteração do jato de urina, fica um jato um pouco mais fraco, tem que fazer esforço às vezes para urinar, tem a sensação de que sobra xixi dentro da bexiga. Ou seja, incomoda, né, doutor? Incomoda, atrapalha. Tem pacientes que às vezes chegam ao ponto de ter uma retenção de urina em casos mais graves, Sim. ter uma retenção urinária e ter até que usar sonda. Só que isso é uma patologia diferente, a gente chama disso de hiperplasia prostática benigna. Então é uma doença benigna, mas que tem ali os seus sintomas, tem as suas repercussões e tem também o seu tratamento específico, né? Certo. E aí a campanha ela foca bastante na avaliação em relação a câncer. Porque o câncer, a maioria das vezes, quando a gente consegue diagnosticar ali em fase inicial, ele não dá sintoma algum. Então, isso é um aspecto importante, porque a pessoa fala, para que eu vou fazer exame? Não estou sentindo nada. Para que ir atrás? E aí, a hora que as coisas acontecem, a pessoa pode se arrepender no futuro. E de que forma, então, que a pessoa pode buscar essa prevenção? O que a gente segue, isso tem uma certa controvérsia em relação a locais diferentes, países diferentes. Então, cada país tem a sua diretriz, a sua orientação em relação a como é feito ali o rastreamento. No Brasil, a gente costuma seguir a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, todos os homens a partir dos 50 anos
ou naqueles homens que tiverem histórico familiar ou for da raça negra, porque são fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença, a gente começa com 45. Ah, tá. E a gente, inicialmente, existem outros exames, dependendo, claro, do quadro clínico, de sintomas que estiverem associados, mas aqueles pacientes que não têm sintoma algum, a gente começa com 2 exames iniciais, que é o exame do PSA, que é um exame de sangue, e o exame do toque, o famoso exame do toque, que é o que o pessoal assusta e às vezes não quer fazer. Exato. Esse é um exame tabu que tem que ser colocado abaixo. Tem que ser colocado abaixo, porque é um exame simples, um exame que faz parte da consulta, faz parte do exame físico ali do urologista. E é claro que é um exame que gera um certo constrangimento, porque é um exame um pouco mais íntimo, mas é um exame extremamente crucial. Importante. Existem muitas situações que o exame de sangue está normal e a gente só consegue detectar alteração pelo toque. É uma dupla, por isso que essa dupla é tão importante. Por isso doutor? que é importante. Existem situações que o toque está normal e descobre alteração no sangue, existem alterações, o sangue é normal e o toque está com alteração. Então, quando a gente junta os 2 exames, a gente aumenta a nossa chance de detecção de algum problema. Por que é tão importante, então, a pessoa buscar essa prevenção, esse diagnóstico, qualquer que seja? Porque é importante o toque. Explica para os homens que têm medo, né? O toque, ele vai gerar um constrangimento, ele vai gerar um certo desconforto durante o exame, mas é um exame simples, não precisa ficar com medo, não precisa ficar... Isso não vai afetar em nada questões assim de ordem sexual ou qualquer outro tipo de Pelo contrário, né? O que vai afetar a questão sexual é se tiver o câncer problema de próstata, né? Aí isso pode afetar a questão sexual. Então, é um exame simples, rotineiro, e é um exame que muitas vezes ele vai trazer algumas informações pra gente, se a próstata tem um aumento dela ou não, se tem alguma alteração da consistência, se tem alteração ali, presença de algum nódulo suspeito. Então, é um exame que ajuda a gente bastante em alguns diagnósticos. E aí, junto com isso, a gente associa o PSA, que é um exame de sangue. Então, o que ele mostra, o PSA? O PSA é um exame que é específico da próstata. Isso é uma coisa importante também. Ele não é um exame específico de câncer. Tá. Então, isso é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência no consultório. Às vezes o paciente fez o PSA, que por outro médico até pediu, foi no cardiologista fazer o exame, viu? E ele vem com o PSA alterado e vem desesperado muitas vezes. O PSA alterado não é igual câncer. Isso é uma coisa importante, porque isso gera muita ansiedade, gera muito estresse. É claro que o PSA alterado leva a gente a alguns questionamentos, algumas preocupações, mas não é sinônimo. Outras doenças da próstata Outras também? doenças podem afetar o PSA. Então, a hiperplasia, que é o crescimento da próstata, o próprio envelhecimento pode alterar o PSA, infecções, como por exemplo infecção de urina, infecção na própria próstata. Tem que fazer mesmo, não adianta. Tem que fazer e tem que passar uma avaliação, porque tem gente que também acontece o contrário, faz o sangue e fala, meu PSA tá normal, eu não vou passar em avaliação. E aí não passa em avaliação no urologista e acaba deixando passar. Sobre o PSA ainda, uma curiosidade. Como que é essa questão de exame específico? Como que o laboratório analisa, assim? Ele faz uma análise do próprio sangue ali do paciente. Então tem uma coleta, né? E aí ele vai fazer uma dosagem de um antígeno, que é esse antígeno prostático específico. E aí ele vai dar um valor pra gente. Esse valor a gente considera ali uma faixa de normalidade. Isso varia um pouco de acordo com a idade, varia um pouquinho. Mas, no geral, ali até 4 é um valor que a chance de ter uma doença maligna é menor. Né? Quanto maior esse valor, isso vai aumentando a chance de ter alguma doença mais séria. Só que o fato dele estar dentro de uma faixa de valor de normalidade não exclui o câncer. Tive já vários pacientes com PSA de 1,5, 1,6, que não... Baixo, né? Baixo, dentro do normal. E aí a gente faz o exame do toque e descobre uma alteração. E aí você me explica como é o exame do toque. Porque assim, às vezes o homem fala, nossa, vai doer, né? Alguma coisa. Como que é o passo a passo? E como que é por dentro? Como que o doutor detecta algo? Isso é uma coisa que é importante. Quando a gente falou da localização,
muitas vezes as pessoas confundem também sintomas. Então, quando a gente vai fazer o exame do toque, a gente usa ali a parte do ânus e do reto, mas a próstata não está dentro da parte intestinal. Tá. Porque é comum também a gente ver pacientes com queixas intestinais que procuram preocupados com a próstata. Geralmente, a próstata ela vai dar sintomas para a parte urinária. É que é muito próximo a região do reto com a próstata. E é o único orifício que tem para vocês, não tem outra opção, né? Ela fica escondidinha lá dentro, a gente não consegue sentir ela superficialmente. Sim. A posição de exame, ela varia. Cada médico tem a sua preferência, não tem um certo, um errado. Tem médico que prefere examinar, às vezes, uma posição em pé, outro deitado. E vocês escutam o paciente também em alguma situação? Olha, sim, né, algum incômodo? Tem paciente, às vezes, que tem uma limitação física de mobilidade, que a gente tem que adaptar a posição que vai ser examinado. Paciente, às vezes, cadeirante. Então, a posição de exame, ela varia. Tá. De acordo ali com a preferência do médico e com alguma possível limitação. O importante é você sentir o toque, né? O importante é fazer a introdução ali do dedo. Então a gente vai passar um gel que é ao mesmo tempo lubrificante e anestésico na região, né? E aí a gente introduz o dedo e aí com o próprio dedo a gente sente ali a próstata, a gente tem a localização habitual dela, né? E aí você consegue sentir. Estimar o tamanho dela, se ela está aumentada ou não está aumentada, saber a consistência dela. Ela é o que? O natural, assim? Ela seria mais ou menos um tamanho de uma noz. Em termos de peso, de volume ali, ela teria de 25 a 30 centímetros cúbicos de volume, mais ou menos. Né? E a espessura, assim, doutor, como que ela é? A consistência dela, geralmente, é uma consistência, a gente chama de consistência fibroelástica. Ela não é muito dura, mas ela não é muito molinha. Seria uma consistência intermediária. Tá. Então, geralmente, quando eu falar com os alunos, eu costumo pedir para fechar a mão, e aí essa consistência aqui, ó, dessa aqui região. Em cima. Isso. Que legal. Ela é um pouquinho firme, sem ser dura, né? Que a gente chama de consistência ali, fibroelástica. E quando a gente tem um nódulo suspeito, geralmente ele tem uma consistência endurecida, como se fosse a região aqui do osso, né? Então, é um comparativo que dá para aproximar um pouquinho a consistência. Similar. E aí é um exame que traz muitas informações para a gente. O PSA, ele é importantíssimo também, mas a gente não pode excluir um ou outro exame. A gente, ainda hoje, apesar de todos os avanços que tiveram de tecnologia, de diagnóstico, ainda hoje é um exame muito útil para a gente. Então, homens, escutem isso. E as mulheres também, né, doutor, que estão do lado. O doutor já tinha me comentado comigo da importância da presença da mulher. A esposa, às vezes, é quem fica no pé ali do marido. O homem, geralmente, é mais relaxado para essas coisas de saúde. Não vou não tô sentindo nada, não precisa ir, não. Já aconteceu, assim, de chegar no consultório, o casal, né, trouxe assim, o meu marido fazer uns exames, aí a gente pergunta, o senhor... ela que mandou aqui. Acho que só muda o endereço. Então, as mulheres, elas têm uma participação importante. Que bom. Porque o homem ele geralmente, ele é menos... isso tem mudado ao longo dos anos, a gente percebe que os homens estão cada vez mais... Graças a essas campanhas, né? As campanhas ajudam bastante. Então, o pensamento do homem, ele tem mudado um pouquinho, mas ainda tem muito dessa questão do homem se cuidar menos, da mulher ela ser mais zelosa ali com a saúde. Exato. E ela fica mais no pé do marido, então o marido acaba indo muitas vezes por insistência da mulher. E a mulher ela faz todo ano também tem o Papa Nicolau, ela também passa mamografia, passa por esses incômodos. Os exames das mulheres, eles são até um pouco mais invasivos, né? do que o do homem, né? O homem é claro que é um exame desagradável, mas é um exame ali rápido, tranquilo. Ou seja, doutor, quanto antes, né? Me fala um pouco a importância. Então, o doutor tinha comentado também dos casos, né? Assim, a muito frequente. Proporção de casos é muito grande, né? É 1 para cada 8 homens, mais ou menos, pode ter o câncer de próstata. Né? Então, ela é uma doença bem frequente. É um dos tumores mais comuns que acometem os homens. E quando a gente descobre o câncer de próstata no estágio inicial, a chance de cura ultrapassa 90%. Então, quanto mais avançado é o tumor, menor é a chance de cura do aquele paciente. Né? Então, a qualidade de vida piora. Piora a qualidade de vida, começa a ter efeitos, às vezes, relacionados a uma progressão, uma evolução do câncer. As metástases. Metástase óssea, com dor
muito intensa que o paciente pode ter. Judia. Então, quanto antes a gente descobrir, o tratamento ele vai ter uma chance de cura muito maior. Certo. E aí a chance daquele paciente vir a morrer do câncer de próstata é muito baixa, porque ele tem uma chance de cura muito alta. Então, quando a gente suspeita, então como é que a gente vai suspeitar? A gente vai suspeitar através do PSA e do exame do toque. Certo. Quando a gente tem alguma suspeita em relação a uma alteração de um dos dois exames, a gente indica um exame mais aprofundado, um exame mais detalhado, que é a biópsia de próstata. Tá. A biópsia de próstata é um exame um pouco mais invasivo. Não são todos os homens que vão precisar fazer. Então, vai depender da avaliação que o urologista fez em relação ao PSA e em relação ao Cada exame caso do é um toque. caso, Cada né? caso é de um jeito. E aí, fez uma suspeita de alguma doença mais séria, vai partir para o exame de biópsia. A biópsia, a gente vai tirar alguns fragmentos. Então, o paciente é sedado, né? Ele dorme ali para poder fazer o exame, que é o exame um pouco mais invasivo. Certo. Faz um ultrassom da região ali da próstata e a gente tira fragmentos da próstata. E aí esses fragmentos vão ser encaminhados para análise. Tá. Que aí vai para o médico que é chamado de patologista. Aí o patologista vai olhar que tipo de célula que tem ali, se são células benignas ou se são células malignas. Ali ele consegue também ver o grau das... Consegue ver o grau. Então, quando tem uma célula maligna, ele vai ver o grau de diferenciação daquelas células, daqueles tecidos. Então, ele vai dizer se é um caso menos grave ou mais grave. Então, baseado nesse grau, a gente consegue dizer também em relação de prognóstico, em relação à chance de cura. Direciona vocês, então, para os tratamentos, né, direciona para o tratamento, direciona para os exames a mais que às vezes a gente precisa fazer. Porque tem que, por exemplo, se está num grau severo, tem que ver se tem metástase, por exemplo, e aí faz o quê? Quando a gente tem um grau mais alto, a gente faz uma coisa que a gente chama de estadiamento. Isso geralmente para a maioria dos tumores é sempre assim que a gente acaba seguindo, né? Então a gente vai olhar ali, ver que tipo de tumor que é e aí ver a agressividade desse tumor. E aí juntando com outras informações como PSA, valor de PSA, a alteração que tem no toque, essas alterações da biópsia, a gente classifica esse tumor se é um tumor que tem uma maior ou menor agressividade, maior ou menor risco de ter uma metástase. E aí, quando a gente tem uma suspeita um pouco maior, a gente tem que fazer alguns exames, como por exemplo uma tomografia, uma ressonância da parte abdominal e uma cintilografia óssea. Porque o câncer de próstata, quando ele começa a disseminar, ele pode ali crescer localmente, né, que a gente fala, em volta de onde está a próstata, e ele pode começar a emitir células malignas para outros tecidos. E aí o mais comum é ir para os linfonodos que a gente tem ali na região pélvica e para os ossos. Por isso... E isso é importante porque isso muda o tratamento. Então, quando a gente tem um tumor que é um tumor localizado, um tumor inicial, um tumor pouco agressivo... Explica como que vocês... A gente geralmente trata esse paciente com cirurgias ou com radioterapia. Retira a próstata? Tem que retirar a próstata toda. A gente retira a próstata, retira a cápsula prostática que envolve ali a próstata, retira as vesículas seminais. Então, a gente tem que fazer uma cirurgia que a gente chama de uma cirurgia radical, né? Que tira tudo ali que está em volta. Quando o paciente já tem um câncer metastático, a cirurgia já não vai ter aquela eficácia. Então, a gente tenta uma outra modalidade de tratamento que é um bloqueio dos hormônios. Então, a testosterona é um hormônio que vai, vamos dizer, estimular ali o crescimento daquelas células. Então, a gente bloqueia a ação da testosterona, a produção até da testosterona, para impedir, controlar o tumor, controlar o crescimento tumoral. Então, o tipo de tratamento ele vai variar de acordo com o grau e com o estadiamento. E nesses casos, então, que há o bloqueio do hormônio, aí também a parte reprodutiva ela vai afetada. Vai afetar. Porque você bloqueando o hormônio, você vai diminuir libido, vai alterar a questão sexual da ereção. Então, vão ter algumas consequências ali do tratamento, né? E quando o tumor é descoberto numa fase inicial, a gente trata ali, por exemplo, com cirurgia, com radioterapia, que os efeitos colaterais existem também. Existe chance de disfunção erétil, existe risco de, por exemplo, incontinência urinária. Há os riscos, né? Sempre tem os riscos, mas quanto menos agressivo é o tumor,
maior a chance desse paciente se recuperar e Ou ficar seja, bem. a gente bate na tecla de novo. Quanto mais rápido procura, Melhor. menos agressivo o tumor. Menos né, agressivo, doutor? maior a chance do paciente sobreviver Exato. àquele tumor, não ser responsável ali pela morte daquele paciente. Né? Então, a campanha de conscientização acho que é importante por isso, porque como é uma doença, desmistifica e como é uma doença que inicialmente ela não tem sintoma, que é a fase melhor de tratar, o homem muitas vezes não procura. Ele fala, eu não sinto nada, eu não vou. Então, esse é importante para o homem começar a se cuidar. E às vezes é um passo ali inicial até para se cuidar de maneira geral. Lógico. Porque às vezes o paciente ele descobre outra coisa também, descobre diabetes, descobre colesterol, que nunca foi em médico. Quantos pacientes às vezes chegam ali com seus 50 e poucos anos, doutor, primeira vez que eu venho no médico na minha vida. Meu Deus, e aí nunca fez nenhuma avaliação para ver diabetes, para ver colesterol. Então existem outras doenças que às vezes a gente acaba... O check-up é importante, né? É importante. Então a gente aproveita essa rotina da próstata, de conscientização da próstata, e muitas vezes a gente acaba... E aí atrai o paciente para ano a ano, né? Sim, e para se cuidar de maneira global, né? Porque o paciente tem que ter um pouquinho mais essa cultura de se cuidar, né? Pegando o seu gancho aí, então. Pegando o seu gancho. Quais são os seus conselhos, então, para o homem viver melhor? Tem algumas coisas que não são fáceis da gente ter. Nossa rotina é uma rotina que é muito atribulada, independente da profissão da pessoa. A gente tem uma rotina, às vezes, muito, muito corrida, muito atarefada, de múltiplas funções estressantes. Então, a gente tem que tentar buscar ao máximo a nossa saúde, acho que tanto física quanto mental. E acho que uma maneira muito boa disso é a prática de atividade física. Isso ajuda bastante, porque a pessoa tem um certo relaxamento ali, a hora que ela pratica atividade física. Sim. Ela ajuda ali na melhora cardiorrespiratória. Então, a atividade física é fundamental. Uma alimentação bem equilibrada, né? Isso é uma coisa também muito importante. A gente come, às vezes, de maneira muito errada, tanto em quantidade quanto em qualidade de alimentos, né? Eu quando o paciente eu costumo até fazer um comparativo com um carro, né? Eu falo assim, você vai lá abastecer teu carro. Você sabe que aquele posto tem uma gasolina que é uma gasolina adulterada. Sim. Você vai botar gasolina ruim no teu carro? Aí o paciente fala assim, não vou, né? E por que você vai pôr um cigarro na tua boca? Pois é, né? Então, né? Tabagismo, alimentos ultraprocessados. Então, assim, muitas vezes a gente acaba jogando para dentro do nosso organismo. Exato. Coisas que vão trazer prejuízo. Então, o álcool, tabagismo, a própria alimentação, né? Uma alimentação às vezes ruim tanto em qualidade quanto em quantidade excessiva. A obesidade também, né, doutor? A obesidade é uma doença aí que é muito comum, muito frequente, que vai ter outros problemas relacionados, como hipertensão, diabetes. Sim. Então, a gente tem que tentar ter uma visão geral de cuidado, né? E a campanha é direcionada para o câncer de próstata, mas a gente, muitas vezes, aquele paciente que não se cuida tanto, a gente acaba dando uma puxadinha para tudo, né? Para tudo. Então, o objetivo é porque o envelhecimento ele vai acontecer, não tem jeito. Não tem como a gente fugir disso. Então, a gente tem que tentar envelhecer com qualidade, né? Lógico. Tem que tentar melhorar. A idade mesmo é 45 anos para quem já teve caso na família. E para a raça negra. E 50... para quem não tem nenhum antecedente desse, nenhum risco isso para a população geral. E aí, doutor, vou aproveitar. Fez 50 anos, né? O homem fez 50 anos. Ele vai procurar urologista onde? Se ele tem plano, no consultório, né? Se tem plano, o plano de saúde ou rede privada, né? Tem muitos urologistas aí habilitados a fazer essa avaliação, a fazer esse exame. Na rede pública, alguns locais, alguns hospitais têm, né? Dependendo da saúde de algumas cidades menores, até a saúde cidades menores, muitas vezes eles já dão início com o exame de PSA, e aí se tiver no postinho mesmo, aí se eles julgarem, eles acabam encaminhando para o urologista. A gente tem os serviços de ambulatório
de especialidade, como por exemplo o AME, que recebe bastante, né? Então, tem essa opção, então, para procurar. Opções. Não é desculpa. Não tem tá opção, longe, não. Não, tem opção pelo SUS. Tem até um programa que é do governo do estado, né? Que é o Programa da Saúde do Homem. Olha, que legal. Que acontece aqui no AME de Araçatuba. Então, os pacientes, eles fazem exames e passam em avaliação com cardiologista e com urologista. Tudo pelo SUS. Que legal. Ele agenda pelo um telefone, né? É só procurar ali Saúde do Homem, tem um número ali que é um 0800, ele liga, agenda e consegue passar. Então, não é desculpa, tem acesso na saúde pública também. E não é só quem tem plano. Lógico. Então, vamos aproveitar, viu, homens? Agora, mês de novembro, doutor, aumenta, né, a procura? Aumenta a procura. No Novembro Azul. Mas isso é importante. A campanha é para tentar conscientizar, aumenta um pouco a procura, mas a prevenção ela pode acontecer em qualquer época do ano. Exato, gente, todos os meses. Não precisa esperar o novembro. Eu posso fazer o exame de próstata em janeiro, posso fazer em fevereiro, posso fazer em março. Então, não precisa esperar chegar o novembro. O agendamento é o ano inteiro. O ano todo, de janeiro a janeiro, não Legal. para. O Novembro Azul é para conscientizar. Então, gente, vamos alertar aí, né? Só mais uma perguntinha. Urologista atende homens? E atende mulheres também. Também. O foco principal nosso aqui hoje é a campanha do Novembro Azul, da próstata, mas o urologista também tem às vezes, essa dúvida, né? O urologista é médico de homem. Não, o urologista é o médico que cuida da parte do aparelho urinário e do aparelho reprodutor masculino, né? Então, mulher também tem infecção de urina, mulher tem pedra no rim, mulher tem cisto renal, mulher os órgãos em comum, né, doutor? Incontinência urinária. Então, assim, as mulheres também têm alguns problemas urológicos, então não precisa ficar com vergonha, preconceito, achar que urologista é só médico de homem também, não. Ou seja, tá lá para ajudar todo mundo, né, doutor? Todo mundo que tiver o problema nessa parte urinária. Foi muito boa a nossa conversa. Obrigado. A gente tem tempo, a gente tem assunto para falar, né? Dá pra o dia inteiro. Bastante coisa. Mas a gente espera que esse conteúdo, né, chegue até a casa de todos que prezam pela saúde, né, todas as famílias, que vocês possam juntos, né, convencer também os pais, familiares, os amigos, o namorado, o esposo, que a saúde possa ser melhor a cada ano. E graças a campanhas como essa, a gente crê que sim, né, doutor? Sim, a gente tem percebido uma melhora aí na procura dos pacientes. Eles têm ficado cada vez com menos receio, né? Alguns ainda têm, mas é importante essa conscientização. Atingir bastante gente. Atingir quanto mais gente possível. Então tá, a gente agradece muito a sua participação aqui, doutor José, e que volte todo ano para falar com a gente aqui. Obrigado pelo convite. Que você é muito gente boa. Obrigado pelo convite, então aí à disposição. Então tá bom. Tchau, pessoal. Até mais.